Bom pessoal, dando continuidade, agora vamos falar sobre o controle orbital. Cada veículo espacial ele precisa chegar em sua órbita e se manter nela para cumprir sua missão. E é um questionamento aí que a gente tem inicialmente, é o que poderia alterar a órbita de um satélite, por exemplo, já que precisa de um controle. Bom, a gente pode apontar alguns fatores, por exemplo, as diferenças da gravidade em alguns pontos do planeta, porque a Terra ela não é uma esfera perfeita, então tem alguns pontos que a gravidade ela acaba sendo um pouco diferente, e isso pode sim interferir na órbita do satélite. Outra coisa também é o próprio Sol e a Lua, que tem aí diversos pontos em que a força da gravidade da Lua e do Sol podem sim interferir em termos de força gravitacional a respeito do satélite. Então isso é um outro fator. Temos outro também que é o lixo espacial, ou seja, vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho um satélite de telecomunicação, ele está em uma órbita que tem, por exemplo, um outro satélite que já não está sendo mais utilizado e que por algum motivo possa acontecer uma colisão. Então é necessário que se aplique um controle para modificar a trajetória do satélite. Uma outra coisa também que acontece, isso na verdade é bem frequente, é o próprio arrasto atmosférico, principalmente em satélites de órbitas baixas, porque como essa órbita ela está mais próximo da Terra, ainda possa ser que exista uma pequena atmosfera bem rarefeita, mas que é o suficiente a longo prazo para, por exemplo, reduzir a velocidade orbital do satélite, sendo necessário, por exemplo, aumentar essa velocidade para conseguir manter a órbita. Outra coisa também que acontece, principalmente em relação aos painéis solares. Por exemplo, nessa imagem aqui nós temos os painéis solares desse satélite e o Sol ele está emitindo radiação, e essa radiação ela acaba colidindo aqui com esses painéis, e isso pode fazer com que tenha uma força sobre esses painéis, e nesse caso aqui é simétrico, né? Então a força que é aplicada desse lado é aplicada também desse lado. Mas, por exemplo, com satélites que não tenha essa simetria, pode ser que possa gerar, por exemplo, dar origem ao movimento de rotação do próprio satélite. Bom, esse aqui é algum dos principais motivos aí que pode alterar a órbita, tanto o apontamento do satélite. Bom, e essa tarefa de controle orbital, ela é feita principalmente pela área de guiagem, navegação e controle, sendo que cada uma delas realiza uma determinada tarefa. A guiagem ela consiste em determinar a trajetória que o veículo espacial deve seguir. Isso é feito principalmente por meio da simulação e da modelagem. Por exemplo, o que a gente fez anteriormente, no último vídeo, foi calcular, por exemplo, a velocidade ideal que o satélite deve estar para conseguir manter a órbita. A outra área também é a navegação. Essa área é responsável por obter a posição e a velocidade no momento, e essa informação é utilizada para estimar onde que o veículo vai estar. E essa parte ela é geralmente feita pelos sensores, ou seja, os sensores eles captam essas informações, principalmente de posição e velocidade, e eles fazem ali um cálculo para conseguir estimar aonde que o veículo vai estar. E a parte final aí que é o controle, que são meios de alterar o caminho do veículo espacial. Geralmente essa parte é feita por atuadores, por exemplo, pequenos foguetes. Bom, e tem uma outra parte também que é o controle de atitude, ou seja, além de você controlar a posição e a trajetória do veículo espacial na órbita, é necessário também controlar a sua atitude, ou seja, a direção no qual ele está apontando no espaço. Isso acontece em especial porque o veículo, quando ele chega na órbita, ele vem todo, vamos dizer, bagunçado. Ele vem girando, por exemplo, ele vem em algumas direções que não são ideais, e então é necessário que aplique o controle, principalmente em relação ao apontamento dele. A gente chama esse apontamento de atitude do veículo espacial, e isso fornece a estabilidade para a órbita também, né? Então, por exemplo, a gente pode citar o apontamento de câmeras, antenas, fazer manobras espaciais, e tem várias outras aplicações que é preciso que a gente mantenha o satélite apontado para alguma determinada região.
O de câmeras, por exemplo, é bastante óbvio, né? Se você quer monitorar uma região, você precisa apontar aquela câmera sempre para aquela região. Ou se, por exemplo, você quer apontar para o espaço, no caso de telescópios, é preciso que sempre seja mantido aquela atitude, ou seja, aquele apontamento. Bom, agora a gente vai ver mais aprofundado a questão de sensores, que são os responsáveis aí por captar as informações, principalmente de posição e velocidade do veículo espacial na órbita. Bom, aqui, né, a gente tem que os sensores eles são dispositivos mecânicos ou elétricos que são usados para medir ou receber estímulo do ambiente em forma de luz, temperatura, pressão, radiação, entre outros, e convertem esse estímulo em um sinal elétrico e é enviado para o sistema. Ou seja, por meio dos sensores é possível você, no caso do satélite, né, ele consegue captar várias informações como luz, temperatura, pressão, e isso é convertido em um sinal elétrico para ser trabalhado no próprio sistema de controle. Ou seja, os sensores, traduzindo de uma maneira bem simplificada, eles são os olhos do sistema, ele que observa o que está acontecendo em termos da órbita e do apontamento do satélite. Ou seja, né, como eu já disse, eles estimam a velocidade e a posição para a navegação, essa informação utilizada para projetar onde que vai estar no instante futuro esse veículo e também para saber o apontamento dele. E a gente pode classificar os sensores de navegação em dois. Nós temos primeiro os sensores inerciais e os sensores de referência. Agora a gente vai ver mais ou menos aí como funciona cada um deles. Os sensores inerciais, eles percebem os efeitos de forças que atuam sobre o veículo e que modifica o seu movimento. A gente pode citar dois exemplos aqui. O giroscópio, que ele mede os desvios angulares de qualquer direção ligado ao veículo, e o acelerômetro, que ele mede a aceleração própria na direção de um eixo de referência. Aqui nós temos algumas imagens, uma imagem especial aqui para representar como é que funciona o giroscópio. Tem, por exemplo, um disco que ele está girando em um determinado sentido e direção. E aí nós temos aqui vários eixos acoplados a esse disco. Então o giroscópio ele consegue perceber a variação desses eixos e saber basicamente se o satélite ele está, por exemplo, girando. Então ele é aplicado aí, o giroscópio para perceber desvios angulares, ou seja, se está girando. E tem um acelerômetro também. O acelerômetro, aqui tem mais ou menos o princípio de funcionamento. Vale ressaltar que isso aqui são princípios de funcionamento, mas no final das contas a gente vê que é uma plaquinha de circuito que é acoplado no sistema de controle, né? Mas então, aqui nós temos o princípio do acelerômetro. Eu tenho uma massa, por exemplo, presa uma molinha, e quando é acelerado, essa massa ela é vamos dizer, forçada para baixo, ou para cima também. E aí tem um material aqui que é piezoelétrico, que ele varia a resistência em função do peso, né? Que está sendo aplicado aqui. No caso, o peso aplicado a essa massa. E aí, como essa resistência ela varia, nós vamos ter aqui um indicador de tensão que também vai variar em função dessa aceleração. E aí essa informação ela é passada para o sistema de controle. Ou seja, de maneira geral, a gente pode citar que os sensores inerciais eles percebem os efeitos no próprio dispositivo que está sofrendo essas forças, sejam forças, por exemplo, de giro, né, como é o giroscópio, ou também acelerações em determinadas direções. Os outros sensores, que são sensores de navegação, eles observam fatores externos ao satélite. O que não acontece, por exemplo, com esse anterior que a gente viu. Ele percebia as forças no próprio sensor. Aqui não, esses tipos de sensores eles olham para fora do satélite para identificar, para obter as informações. Nós podemos citar, por exemplo, o sensor de horizonte. A gente tem aqui um parênteses, né, que é horizonte infravermelho. Ou seja, ele detecta o horizonte infravermelho da Terra. O infravermelho quer dizer basicamente ondas de calor, porque quando você olha para o espaço, a gente vê um espectro diferente. Quando a gente olha para a Terra, tem uma característica também diferente, e a gente consegue mapear essa região infravermelha, principalmente do horizonte da Terra. Nós temos o sensor solar, que ele mede o vetor de direção do Sol, ou seja, ele monitora a direção do Sol em relação à posição
de um dos seus principais eixos de simetria da espaçonave. Ou seja, ele basicamente utiliza um vetor para saber aí, ele aponta para o Sol e consegue identificar esse vetor. A partir disso, ele consegue obter outras informações de posicionamento aí em sintonia com outros sensores. Nós temos também o rastreador de estrelas. Ele é um dispositivo óptico que mede a posição de estrelas utilizando uma câmera, né, e comparando a imagem com um catálogo de estrela que já está memorizado no seu sistema. Então, quando a gente olha para o céu, a gente consegue saber mais ou menos ali onde que estão aqueles grupos de estrela, e o rastreador de estrela ele consegue utilizar essas informações para também conseguir saber os dados de posição e velocidade. Aqui nós temos algumas imagens desses sensores: sensor solar, sensor de estrelas e o sensor de horizonte. Quando a gente fala de sensores, eles não são somente aplicados a veículos espaciais. No nosso dia a dia, nós temos diversas aplicações de sensores. Por exemplo, o avião, o sistema de piloto automático em especial. O giroscópio, por exemplo, do avião, ele consegue indicar a orientação da aeronave. Se, por exemplo, ela está apontando o nariz, né, que é a parte da frente aqui da aeronave, para baixo, indicando uma descida. Ou seja, ele consegue medir o giro da aeronave. Então, por exemplo, se uma asa ela subir e a outra descer, também um giroscópio consegue identificar. Um outro exemplo também que faz parte dos sensores de aeronaves é o próprio acelerômetro. Ele também consegue indicar se, por exemplo, o avião está caindo ou se está modificando a sua velocidade. Caindo, né, está aumentando a velocidade para baixo. Então, como se trata de uma aceleração, o acelerômetro ele consegue identificar. E também nós temos o GPS, que o GPS ele consegue monitorar se o caminho está certo, do caso da aeronave. E esses sistemas eles são muito utilizados também quando tem condições meteorológicas que não estão muito favoráveis, por exemplo, neblinas, muitas nuvens, e isso consegue manter o avião no seu trajeto perfeito aí e nivelado. Um outro exemplo do nosso dia a dia, isso daí mais o dia a dia ainda, são os smartphones e celulares. Por exemplo, o celular, como a gente sabe, já tem o próprio GPS. E também nós temos o giroscópio no celular. Por exemplo, em jogos de corrida, onde o giro do celular ele funciona como se fosse um volante, essa rotação que a gente faz, o celular consegue identificar também. Outra coisa que a gente tem no celular é a rotação automática. O celular ele consegue identificar, por exemplo, a orientação dele no espaço, utilizado para orientação de tela, né, por exemplo, e isso é feito pelo acelerômetro. E também os celulares eles têm comando por movimento, alguns deles, né? Você, por exemplo, pega o celular e movimenta ele para a esquerda, à direita, para cima, ou 2 vezes. Tem diversos tipos de movimento, inclusive alguns celulares dá até para configurar. Eles conseguem identificar esse movimento por meio de um acelerômetro. Bom, e um outro exemplo são os computadores, principalmente os computadores atuais. Os computadores eles possuem também acelerômetro. E uma das funções do acelerômetro é evitar que o disco rígido seja danificado durante uma queda. Ou seja, ele para o HD durante alguns movimentos bruscos. Por exemplo, se você está utilizando em um carro, né, ele para de girar o disco do HD para que não arranhe o disco rígido. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os atuadores, né? Ou seja, o centro de controle ele envia os comandos para produzir os efeitos de movimento no veículo espacial por meio de atuadores. Ou seja, nós temos os sensores e se precisar de alguma mudança de sentido ou direção, trajetória, velocidade, se precisar mudar essas variáveis, isso é feito por meio dos atuadores. Claro, essa informação antes ela é passada pelo sistema de controle. Se precisar de modificar alguma condição do veículo, aí que entram os atuadores. Nós temos aqui, eu vou citar 2 exemplos de atuadores. Nós temos os próprios propulsores, por exemplo, jatos de gases, eles servem para controlar a atitude do satélite. Aqui nós temos mais ou menos o funcionamento de desses propulsores. Nós temos aqui uma direção inicial que esse veículo está apontado, imaginemos aqui que seja uma câmera, só que é preciso que esse apontamento não seja para cá, seja para cá. Então, por exemplo, aplicando aqui o jato de gás, ou seja,
os gases aqui são ejetados nessa direção, esse daqui é ejetado nessa direção. Isso vai causar um torque no sistema, fazendo com que ele gire e aponte para a direção final. Outro exemplo também de atuador são as rodas de reação, que elas conseguem rotacionar o veículo. Isso é muito utilizado. Ou seja, aqui nós temos um esquema. Vamos supor que novamente tem uma câmera aqui nesse satélite que precise modificar a sua atitude, né? Ou seja, o apontamento. Então aqui no centro do satélite tem as rodas de reação, e o princípio delas basicamente é que quando a roda de reação gira para um lado, o satélite ele gira para o outro. Isso acontece, como a gente já viu nas questões mais fundamentais das leis de Newton, especialmente a terceira lei de Newton, que isso acontece devido à ação e reação. De maneira análoga acontece nos sensores de propulsão. Então aqui nós temos propulsão e reação. Fazendo um resumo, né? Essa parte de controle orbital ela acontece devido à guiagem, navegação e controle, sendo que cada ela efetua alguma parte. A guiagem principalmente responsável pela parte de simulação dessa trajetória. A navegação ela é responsável por captar as informações dos sensores e trabalhar essas informações. O controle ele vai responsável por criar mecanismo para alterar essas condições. Nós vimos os tipos de órbitas, nós vimos as características dessas órbitas, especialmente a GEO, que é a geoestacionária. Nós vimos que o controle de atitude é responsável pela estabilidade da órbita e do apontamento. Nós vimos também os dois tipos de sensores, que eles funcionam aí como os olhos dos satélites, os sensores inerciais e os sensores de navegação. Os atuadores eles são como se fossem os motores que servem para modificar a condição do satélite, do apontamento ou da posição e a velocidade dele. Bom, e se formos fazer um resumo de como funciona um sistema de controle, basicamente dessa maneira: nós temos as perturbações que vão gerar torques e forças no satélite, e isso vai ser captado pelos sensores de atitude. Essas informações elas são passadas para o controlador de bordo do satélite, ou também para centrais aí na Terra, no próprio controle na Terra. Nesse caso vão passar as informações medidas principalmente de atitude, e no computador de bordo do satélite serão acionados comandos para acionar os atuadores. Os atuadores vão gerar forças e torques para modificar as condições que foram colocadas pelas perturbações. Isso aqui é um ciclo, acontece o tempo inteiro em todos os satélites. Tudo isso para que seja possível manter o controle orbital, seja da posição da velocidade quanto do apontamento, ou seja, atitude. Bom, agora a gente vai entrar um pouco mais na questão de satélites. Vamos ver os tipos de satélites e como eles são classificados.